Boa noite. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma semana, ou uns dias, destas jornadas pastorais do nosso Arciprestado de Braga. Eu sou Marcelino Paulo, sou padre, presbítero aqui na Arquidiocese e também estou neste Arciprestado de Braga com a missão de vice-arcipreste e nestes dias moderador destes nossos encontros, das partilhas que aqui vamos receber e podemos usufruir e saborear. Uma saudação lá para casa, para quem nos acompanha, também que algo de bom aconteça convosco, aqueles que através da plataforma Zoom nos acompanham, que se inscreveram na página destas jornadas, rezar.pt, a mesma página do ano passado. Lembram-se? Quem esteve cá o ano passado? Quem esteve cá em 2021? Qual foi o tema do ano passado? Rezar é complicado. Espero que tenham feito a experiência de descomplicar a oração. Tivemos depois até a oportunidade com alguns, numa presença física, num espaço em Santo Adrião e outros, também através da plataforma Zoom, fizemos uma caminhada de 10 semanas e pudemos dar continuidade. Este ano teremos também lá no final uma proposta para vos fazer, diferente, mas também de continuidade destes encontros e da formação que vamos receber. Mas, se calhar, mais do que a formação, a partilha de experiências que nos podem enriquecer. E depois teremos também um momento em cada um dos dias, e hoje também, em que podem levantar a mão para fazer as vossas intervenções, para colocarem alguma questão. Lá em casa, quem nos acompanha em casa, no trabalho, se o patrão permitir, ou noutra circunstância, no café, peço que escrevam no chat, na forma de diálogo, que a Júlia, na parte técnica, vai vendo as vossas reflexões e vai-me fazendo chegar. Podem ir desde já e escrevendo, dizendo de onde são, se estiverem a acompanhar-nos de outras partes do país ou do mundo, e depois colocarem alguma questão para mais à frente, perto do final, podermos também interagir convosco. Como é habitual, está cá o patrão do Arciprestado, connosco no primeiro dia, o padre António Sérgio, que é o nosso arcipreste, para quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, Sr. Arcipreste. Como habitualmente, vamos dar início a esta semana com este primeiro encontro, a motivar-nos e a ajudar-nos a perceber qual é o caminho que vamos seguir nestes dias. Um agradecimento especial também à comunidade Shalom, que de novo está connosco para nos pôr a dançar e a cantar ao ritmo da oração e assim também retirar alguns que estão já meio adormecidos quando cá chegam e ficam bem dispostos. Um obrigado, uma salva de palmas também para a comunidade Shalom, que nos acompanha. E depois, umas palmas para todos nós que aqui estamos motivados para escutarmos Deus ou para percebermos como escutar Deus. Se é uma pergunta, se é uma afirmação, lá veremos. Podem ser todas essas coisas. Uma salva de palmas para todos vós, que aqui vieste de vossas casas, e aqueles que nos acompanham. Então, Padre Sérgio, porquê é que nós estamos a dedicar tanta importância à oração? Já tivemos no ano passado um primeiro tempo, uma semana. Este ano voltamos ao tema da oração, numa outra vertente. Porquê é tão importante, nestes dias, para o nosso Arciprestado de Braga, falarmos sobre a oração? Boa noite a todos. Bem-vindos também. Obrigado ao Padre Marcelino pela sua saudação e para todos que nos acompanham em casa. Façam uma experiência muito simples, nada simpática. Tapem o nariz e a boca do vizinho e vejam o que é que lhe acontece. Sabem o que é que acontece, não sabem? Ficamos sem ar e vamos à vida. Eu acho que é por causa disso que estamos aqui, certo? Porque se taparmos tudo aquilo que nos vem de Deus, ficamos sem vida. E acho que a principal motivação é percebermos isto que nós percebemos na nossa cabeça, mas que às vezes não desce ao nosso coração e à nossa vida. Sabemos isto, naturalmente, não fazemos a ninguém, claro, tapar o nariz ou a boca de alguém para não poder respirar, porque isso é uma razão essencial para vivermos. Ou metemos ar cá dentro, ou não temos vida. A oração é a mesma coisa, e continuo a insistir naquilo que dizia.
Só que muitas vezes nós temos um cristianismo de cabeça, não é? Sabemos as coisas na cabeça, temos as ideias na cabeça, bem organizadinhas, bem alinhadas, mas depois isso não transforma a nossa vida, não transforma os nossos hábitos de oração. E a gente pode dizer, como diz o Papa Francisco, que a oração é o pulmão da vida do cristão. E está tudo certo, não é? Parabéns ao Papa Francisco, que fala numa linguagem fantástica que todos entendemos. E a ideia está na nossa cabeça. E depois, não é? A minha vida pessoal. Estou satisfeito com a minha vida de oração? A nossa oração em comunidade. Quando digo em comunidade, pode ser o grande momento da oração, que é a celebração da Eucaristia, certamente o cume e a fonte de tudo, mas tantos outros pequenos momentos que as nossas comunidades têm. Nos pequenos grupos que existem nas nossas paróquias. Se o padre estiver, reza-se, ou se o padre estiver, também não se reza, nas nossas reuniões. E se o padre não estiver, reza-se ou não se reza. E como é que rezamos? Porque às vezes parece que a oração é apenas um pretexto para dar início à reunião. Porquê é que isso tem acontecido? Porquê é que chegamos aqui a este ponto? Se a oração é o pulmão da nossa vida e da vida espiritual, é esse alimento maior, porquê é que nós chegamos a este ponto de ter de trazer o tema para a nossa reflexão e para a nossa formação? Se eu olhar para a minha vida pessoal, se eu olhar para aquilo que encontramos muitas vezes na Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, com aquele caminho todo que o povo faz, acho que percebemos que, e se voltássemos ao livro do Gênesis, acho que percebemos que a tentação é mesmo esta. Nós podemos tudo. E se eu não rezar, a paróquia continua a funcionar. A catequese continua a funcionar. Ou os grupos não sei de quê, mas não sei. As coisas funcionam. Certo? Não é porque eu parei de rezar. De facto, se eu deixasse de rezar um dia e que ele parava tudo, aí provavelmente a gente levava a coisa mais a sério. Mas como a gente quer ver que rezei, não rezei, fiz não sei, e a coisa vai, está tranquilo, está tudo seguro, não é por causa disto. Não se nota a diferença, não é? Porque ainda não conseguimos fazer a experiência contrária. Mas não era essa aquela do trovão, uma história que... Foi quanto o ano passado. De confiarmos ou não na oração. Sim, exatamente. Como era essa? Já não me recordo. Isso foi uma piada do ano passado, eu posso contar, acho que se me lembro, não tenho muito jeito para fixar anedotas, mas acho que sim, que era numa zona dos Estados Unidos, foi esta, não foi? Numa zona dos Estados Unidos, alguém decidiu abrir um bar para vender bebidas alcoólicas. E como muitas comunidades são muito fechadas e muito próximas, a comunidade juntou-se porque não queria que nesse bar começassem a vender bebidas alcoólicas. O que é que a comunidade fez? Foi para a porta desse bar e começaram a rezar. Como às vezes vemos em situações de clínicas de aborto, aqui em Portugal não se usa muito isso, eles lá são assim mais militantes e de vez em quando fazem isso também, ainda nos dias de hoje, diante das clínicas de aborto e de outras situações. Então foram para a frente do bar, rezar. O certo é que veio um trovão, caiu em cima do bar e queimou aquilo tudo. E foi-se toda a vida. Ardeu tudo, acabou-se o bar. O dono do bar não ficou satisfeito com aquilo e processou o grupo de oração cristão que estava lá a rezar todos os dias para que o bar fechasse. Foram para o tribunal, naturalmente. O dono do bar arranjou a melhor defesa que podia para argumentar que aquilo era culpa do grupo da oração. E o grupo de oração, com medo que naturalmente também arranjou um bom advogado para tentar defender. O juiz ouviu ambas as partes e no final, quando ia ditar a sentença, disse apenas estas palavras. Depois de ouvir ambas as partes, a conclusão a que eu chego é a seguinte. O grupo de oração não confia naquilo que está a fazer, mas o dono do bar confia no poder da oração. Às tantas é isto, não é? Nós confiamos em nós. E se a gente ler a Bíblia, o Gênesis, a tentação é esta. Eu sozinho posso. Mesmo que Jesus diga, voltamos ao mesmo, quem é que não se lembra desta frase de Jesus, lá do Evangelho de São João? Sem mim, sabemos tudo, certo? Mas custa-nos a dar a volta. E não se torna uma prioridade a oração. Nós queremos que ela seja também nestes encontros e por isso valorizamos este primeiro momento com uma oração e damos-lhe o tempo necessário que precisa para serenarmos, para, neste caso, neste tema sobre escutar Deus. Mas porquê é que nós continuamos a resistir a colocar a oração em primeiro lugar, a prioridade? Às vezes nós ouvimos alguns testemunhos
de que nestes processos de renovação pastoral, porque é aí que nós incluímos também esta formação, a renovação inadiável que está patente também diante de nós neste cartaz publicitário destes dias, é este o sentido. Estamos aqui para uma renovação pastoral das nossas comunidades, do nosso arciprestado, que começa pela nossa renovação pessoal. E por isso, digamos que a oração ocupa essa primazia. Mas porquê é que continuamos a teimar? Nós queremos outras soluções, queremos já propostas, coisas concretas, ações. Vamos a pensar na catequese. Eu não me recordo de nós perguntarmos como é que ajudamos as crianças a rezar melhor. É quase sempre como é que conseguimos pôr as crianças caladas, em silêncio, como é que nós arranjamos as melhores técnicas para apresentar o Evangelho naquilo que são as ações de Jesus, e porque é que nós não dedicamos tanto tempo a perceber como é que podemos ajudar os outros. Rezar é complicado, como é que podemos dar esse espaço? Foi assim também que caminhámos o ano passado. Porque é que continuamos a ter algumas dessas resistências sobre o poder da oração? Às vezes somos do tal grupo que não confia no poder da oração, mas que pede que ela aconteça. Mas quando ela acontece, parece não confiar nela. Às vezes nem percebe que acontece aquilo que pediu. Ou isso Foi também. o caso destes, não é? Eu creio que, olhando para a minha experiência pessoal também, porque as coisas também passam por aqui, pela nossa oração ou pela falta dela, ou pelo fervor com que o fazemos, ou com menos fervor que o fazemos, pelo sinal do amor a Jesus. Creio que, em primeiro lugar, a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo, a Maria também, creio que, em primeiro lugar, passará um pouco pela forma como nós entendemos a nossa relação com Deus, não é? Não me esqueço de o ano passado, exatamente, estávamos em plena pandemia, o ano passado, no verão, como arcipreste, fui convidado a participar na Eucaristia daquilo que se chama a apresentação à comunidade, antigamente chamava-se a Missa Nova, de um dos padres aqui do arciprestado. E naquele momento final da saudação, estava muita gente a cumprimentar, o Presidente da Câmara, eu também lá fui cumprimentar e dar uma palavra de saudação ao sacerdote, que tinha, ao presbítero, que tinha, portanto, tinha sido ordenado há 15 dias. O pároco dele, eu posso ser quem é, não tem problema nenhum, não há segredo nenhum, o Padre Simon, de Nogueira, disse-lhe uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça e que me fez sempre pensar lá para cá, que ele disse-lhe assim: trabalha, faz muitas coisas, empenha até a tua missão, essas coisas todas que nós já sabemos, e muito bem. Mas depois disse assim: mas nunca te esqueças de rezar. Porque a partir do momento em que tu deixares de rezar, vais sentir que tu é que és o dono disto. E tu não és o dono disto. Está lá escrito no Evangelho, certo? Nós somos administradores, supostamente fiéis e prudentes. Mas temos que entregar as nossas contas, porque o Senhor vai nos pedir. E então ele disse esta frase, que nunca mais me saiu da cabeça de facto, que é: tu não és o dono disto. Eu acho que nós muitas vezes sentimos que nós somos, é tal coisa. Nós somos poderosos, queremos ser como Deus, nós conseguimos fazer. Então esta frase, a mim, deu-me, na realidade, muito que pensar por isto. Por esta consciência que nós muitas vezes temos de que é connosco, é com as nossas forças, é com o nosso poder. Alguém que está aqui me explique como é que consegue converter o coração de alguém. Não conseguimos, não somos nós. Não somos nós. Peguem no catecismo, vão estudar teologia para a faculdade e vejam se algum de nós tem o poder de converter alguém. Não somos nós. Mas nós achamos que somos. Se fizermos bem as nossas coisas, a nossa pastoral, essas coisas todas. Quando digo teteté, porque de facto às vezes estamos numa engrenagem tão rápida que nós... Que é mesmo teteté. Além disso, há outra razão que eu creio que é importante, que é quando a gente faz o exercício de desacelerar e de parar, e basta perguntar a quando as pessoas vão fazer um fim de semana, 3 dias, 2 dias de retiro, a primeira coisa que dizem é: primeiro que a gente abrande, primeiro que a gente consiga desligar, tirar a ficha. A gente, quando tira a ficha da ventoinha, ela, passar 30 segundos, desligou. Mas nós não é assim, pois não? Experimentem a fazer um retiro de 2, 3 ou 4 dias, tirem a ficha. Isto é, parem tudo, pousem o telemóvel, não sei o que mais. E a ventoinha continua sempre a rodar. É verdade, cada vez mais é-nos muito difícil parar, por muitas razões. Mas uma delas, acho eu, é porque quando paramos temos que nos encontrar connosco também, não é? Com aquilo que somos, com a nossa fragilidade, com as nossas coisas. Eu vi estes dias, estava aqui agora a só recordar a frase, porque acho que é uma frase, não tem nada a ver com religião, é de um livro de uma senhora chamada Sofia Castro Fernandes, é um blog. E ofereceram-me um livro, chama-se Inspira-te. Mas tem uma frase que eu acho que nos ajuda a pensar, que ela diz assim: é o recuar que nos ajuda a chegar ao nosso lugar. É o recuar que nos ajuda a chegar ao nosso lugar. Caso contrário, isto fez-me pensar porquê? Porque a nossa tentação é sempre uma fuga para a frente.
Mais uma coisa, mais um SMS, mais uma aplicação, mais um grupo no WhatsApp, mais uma notificação, mais não sei o que mais. E nós estamos sempre a correr para a frente, sempre a fugir. Mais um upgrade, mais um... Resultado, e acho que esta frase não tem nada a ver com a oração, tem no fundo a ver com um exercício, se quiserem, pessoal, mesmo que não seja espiritual, de recua um pouco para perceber o lugar onde é que tu tens que estar. E acho que isto também diz o que é a importância da oração para nós. É ao recuar, isto é, ao parar um pouco, até para ter uma espécie de distância crítica, poder ler as coisas. Há uma pessoa também com quem converso de vez em quando que me diz sempre, depois de uma reunião, eu vou para casa e rezo a reunião. Isto é, para um bocado para sair, para perceber o que é que fizeste, o que é que disseste, como é que acolheste, como é que olhaste, como é que reagiste. E da próxima vez, portanto, há esta necessidade de vez em quando, de facto, de recuar para podermos ver qual é o nosso lugar. E eu acho que a oração também nos devia ajudar a isto. Mas nós, depois, temos esse medo de nos confrontarmos connosco próprios, com quem somos, com as nossas fragilidades, com a nossa realidade, e isso incomoda-nos um bocadinho às vezes. O ano passado trouxeste-nos uma referência deste livro, que na altura ainda não estava disponível numa tradução em língua portuguesa e que, entretanto, se calhar foi porque nos ouviram aqui falar dele, logo próximo foi publicada a tradução Aprender a Orar, do padre jesuíta James Martin. Está lá fora disponível da livraria Diário do Minho, podem adquirir ou então encomendar para depois poderem receber mais tarde. E é a partir dele também, o ano passado falavas logo do início de 10 referências que aqui tinha sobre a oração, e é ele que também nos inspira a darmos continuidade a estes dias. Como escutar Deus? O que é que significa assim, à primeira, logo, qual é o propósito desta interpelação deste ano? Como escutar Deus? Estão aqui pais e mães, certo? É concebível que um pai ou uma mãe não fale com o seu filho ou com a sua filha? Não, pois não. Pronto. Quanto mais o Pai do Céu, que dará coisas boas àqueles que lhes pedem, não falaria connosco? Não é concebível, pois não. Não pode ser. Não pode. Nem o céu se fechou, como se diz lá na teologia, com a morte do último apóstolo, nem o céu se fechou, porque nunca esteve fechado, nem Deus deixou de falar connosco, porque nós continuamos a ser seus filhos, muito parecidos com aqueles que estavam e aparecem nos textos bíblicos, com a mesma dura cerviz, com a mesma dificuldade em ouvir. Vejam quantas vezes Jesus, tantos anos depois, dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por isso, se este Deus que nos ama, que é Pai, que é Mãe, deixem-me passar a expressão, mas percebem o que estamos a dizer, não é concebível que Ele não nos fale, nós temos que tentar perceber de que forma é que Ele nos fala, para perceber como é que Ele passa a nossa vida, como é que o podemos encontrar, como é que podemos ouvir a sua voz, ou a sua palavra, ou sentir a sua presença. Porque afinal, o que nós queremos é construir uma relação com Ele também. E Ele veio ao nosso encontro para nos dar exatamente esta possibilidade, através do seu Filho, é verdade, e pela força do Espírito Santo, naturalmente, pela presença do Espírito Santo, para nós termos esta possibilidade. Até a encarnação de Jesus Cristo, acho que reforça esta certeza de que Deus continua a falar-nos. E mesmo as palavras que Jesus disse a respeito do Espírito Santo fortalecem ainda mais esta consciência de que nós não estamos sozinhos e que este mestre interior, que esta força interior que foi derramada sobre nós, porque fomos batizados, porque fomos confirmados pelo Espírito Santo, está em nós, não pode ser para silêncio. Deus não poderia deixar-nos sozinhos, no vazio, sem mais. Daí esta necessidade de tentarmos perceber isto. Não é? Como é que eu posso descobrir a voz de Deus? Como é que se pode descobrir a voz de Deus? Como é que eu sei que é Deus que me está a falar? O que é que vocês pensam? Quando se reza? Quando se pensa na vida? Quando o grupo Shalom está a cantar uma música? Quando o Papa Francisco fala? Ele é um profeta de Deus, não é? Ou quando fala o Papa Bento XVI, naturalmente. Quando fala do nosso arcebispo, pode ser. Quando fala alguém que está no nosso pequeno grupo até, e que partilha connosco algum testemunho de vida, alguma maravilha que Deus realizou na sua vida, alguma inquietação também que lhe traz e nos faz pensar nessa presença de Deus. Provavelmente nós pensaremos que Deus só nos fala, e se tiverem essa oportunidade, e
agora que o nosso Primeiro-Ministro nos vai dar este mês 125 euros a todos, pode ser um bom investimento. E o Padre Tiago agradece também, estou a brincar com a parte da livraria, mas pode ser um bom investimento comprar um destes livros. De facto, vale a pena. Pode levar muito tempo a ler, porque na realidade é para ler devagarinho e eventualmente até voltar atrás e tentarmos perceber algumas das coisas que são sugeridas e propostas. Acho que o grande exercício que temos a fazer para compreendermos esta questão da escuta, que é uma palavra que é muito cara aos jesuítas e que o Papa Francisco agora está a usar até nas catequeses que ele está a fazer, é a palavra discernimento. Isto é, tentar perceber quando é que Deus me fala. Qual é a nossa primeira tentação, acho eu? É pensarmos que isto é do género da Amazon Prime ou dos CTT Express ou alguma coisa desse género. Eu pedi encomenda para Lisboa hoje ao final da tarde, amanhã, garanto-vos de manhã, está em Braga. Está resolvido o problema. Não é assim. Ele conta uma história, se me permites, ele conta uma história numa das partes do livro em que fala exatamente sobre isto. Como é que eu sei que vem de Deus ou não vem de Deus? E depois ele apresenta, naturalmente, não temos aqui tempo para tudo. Sim, é o capítulo 11, aqueles que já têm o livro ou que vão adquirir, se quiserem. O capítulo 11 é dedicado a esta temática especificamente. Exatamente. Ele apresenta alguns critérios para tentarmos perceber o que nos traz bem, o que nos aproxima de Deus, se aquilo que eu estou a pedir me aproxima do caráter de Jesus e se vou conseguir recebê-lo porque me aproxima do caráter de Jesus. E sobretudo, como disse, porque nós, ainda há pouco fiz referência a isso, vivemos no tempo da aceleração e da pressa e queremos as coisas para ontem, se possível. E como Ele é o Pai do Céu e é todo-poderoso, quanto mais para ontem for, melhor ainda. Então ele conta uma história lá do tempo dele, em que ele estava a fazer uns exercícios espirituais e a pessoa que estava a orientar esse retiro era uma senhora, uma diretora espiritual, uma orientadora espiritual. Esta semana também teremos essa oportunidade de pensar sobre isto, porque é que dizemos sempre no masculino diretor espiritual e parece que só existem diretores espirituais, ou talvez não. Será já um desafio para voltarem cá e perceberem que passo é que podemos dar também para crescermos neste aspecto. Então ele contava que nesse retiro estavam a meditar, nessa sessão, sobre aquele texto e aquela passagem em que Jesus pergunta aos discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? Então o orientador do retiro pediu para inverter a questão. E em vez de serem eles, cada um dos participantes do retiro, a tentar responder à pergunta quem é Jesus para mim, que fizessem a pergunta ao contrário. No momento da oração a seguir, perguntassem a Jesus: e quem é que eu sou para ti? O que é que tu pensas de mim, Jesus? Então ele diz que andou 2 dias a rezar e nada. 48 horas, os CTT Express devem ser mais rápidos. 2 dias a rezar e nada. Ao terceiro dia, estavam lá outra vez nesse retiro, no momento da oração, então decidiram fazer uma espécie de uma celebração da reconciliação. Não com confissão, mas com a apresentação de textos que o ajudavam a pensar na vida, na sua relação com Deus, e a partir de lá a fazer essa oração mais penitencial. E depois, no meio de lá do grupo, estava uma cadeira onde cada um dos participantes do retiro se ia sentando à vez, um de cada vez, sem ninguém dizer nada. Ele simplesmente sentava-se. E quando ele sentava, as outras pessoas aproximavam-se dele, punham-lhe as mãos no ombro e rezavam por ele, mas sem lhe perguntar o que é que ele queria que rezassem. Quando foi a vez deste padre, quando foi a vez deste padre, do padre James Martin, chegou a dizer lá uma senhora idosa à beira dele, pôs as mãos e disse assim: tu és filho muito amado de Deus. Diz ele: eu quase caí para o lado. Andei 2 dias a rezar: Senhor, Senhor, quem é que eu sou para ti? E nada. E de repente, diz ele, para mim isto foi a voz de Deus, através daquela senhora. E porquê? Por um lado porque ele fez um discernimento, não é? Por outro lado porque ele esteve muito focado nesta questão durante 2 dias. Eu não estou a dizer que vamos conseguir fazer isto sempre. Mas há pouco, quando eu dizia que o recuar nos ajuda a encontrar o lugar que nos pertence, onde devemos estar, é também por causa disto, porque nós andamos tão dispersos, tão distraídos, que muitas vezes nem percebemos quando é que as coisas podem acontecer. E por isso, quando recuamos e paramos um bocadinho, provavelmente podemos perceber melhor o que é que Deus está a fazer e como está a tocar a nossa vida. Então, como ele esteve tão focado naqueles 2 dias, naquela questão, Senhor, 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 diz-me quem é que eu sou para ti, e não conseguiu obter resposta. Quando ela apareceu, ele percebeu logo que era a voz de Deus. E creio que a oração, estarmos focados também nisto, e sobretudo na questão de, ao rezarmos, podermos olhar mais vezes para trás do que para a frente. Eu acho que isto é importante. Provavelmente esta semana, mais uma vez, também teremos a oportunidade, com a ajuda de alguns testemunhos. E o que queres dizer com isso? Olharmos mais para trás do que para a frente no modo de oração? Porque quando nós olhamos sempre para a frente,
não vemos o que nos acontece. Estamos à espera do que nos possa acontecer. E muitas vezes, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, provavelmente nós nem nos apercebemos que ela aconteceu, porque já estamos à espera da próxima. Da importância que ou se não dá... aconteceu como nós queríamos e, portanto, não damos conta de que ela aconteceu, Também, não é? sem dúvida, sem dúvida. Uma vez usaram uma imagem que era uma pessoa pedir-lhe para descer uma série de escadas, que diziam que eram as escadas mais espetaculares do mundo. E a pessoa lá desceu as escadas. E ao chegar ao final, disse assim, não tem nada especial, são umas escadas normalíssimas, como quaisquer escadas. E depois a pessoa disse, não, volta-te para trás. E quando a pessoa se voltou para trás, percebeu que esse bocadinho que não se vê, não é? Que a gente não repousa os pés, mas que serve de apoio, estava todo trabalhado com pequenos mosaicos e fazia uma imagem espetacular. Quando se olhou para trás é que percebeu que afinal cada um destes bocadinhos foi sendo construído, tinha uma lógica e tinha um sentido. Nós habitualmente sabemos onde pousamos os pés, estamos à espera da resposta na hora. Olhar para trás, o que convida Santo Inácio a fazer, a oração do exame que já falamos também aqui, que vamos ter a oportunidade novamente de refletir, ajuda-nos muitas vezes também a tentar perceber, digamos, esta tendência, esta regularidade, mesmo até é sugerido tantas vezes, eu não faço isso, eu nunca tive coragem de o fazer, que façamos um diário da nossa oração, para tentar perceber para onde é que Deus passou, como é que Ele me Já falou. tentei algumas vezes, mas também não fui consistente, porque exige bastante de nós, mas a verdade é que nos vai configurando, no modo, vamos percebendo onde estão as nossas emoções interiores, quer dizer, onde estão as nossas intuições, por onde é que caminham os nossos desejos. É um exercício muito interessante, de facto, e que é aconselhado para quem quiser progredir na oração. Não é rezar mais tempo. Uma forma de nós podermos progredir na oração é darmos conta, e isso, escrevendo, é um exercício que tem um efeito muito mais poderoso do que nós imaginamos, e escrevendo com a própria mão, naturalmente não é com os dedos, mas com uma esferográfica, um lápis, com a própria mão, quero dizer com isso, do que no computador ou no telefone. Nós já nos desabituamos a isso. Mas há um poder intrínseco muito maior de nós escrevermos com a nossa mão, num papel, e percebermos cada dia o que é que nós vamos pedindo, por onde nós vamos. De facto, eu estou convencido disto, mas ainda não fui capaz de o fazer com regularidade. Mas quando o faço, que às vezes o faço, quando faço, percebo, de facto, aquilo que pode trazer de belo à vida e à vida espiritual. Naturalmente que exige algum trabalho, não só de dedicação, de persistência, de perseverança, mas também de, após a oração, voltar a olhar para trás. O que é que eu estive a rezar? Há pouco falavas numa reunião, o olhar para trás. É um pouco isso também, um exercício seguinte, não é? Depois de rezar. Ou então, se alguém tiver mais à vontade, e há pessoas que o fazem mesmo a oração escrevendo. Num dos episódios, agora faço a publicidade para vocês acompanharem o Laboratório da Fé. Num dos episódios próximos, isto é como nas novelas, a seguir vem um episódio, vamos dar já aqui, sem fazer muito spoiler, sem contar muito do que vai acontecer, mas num dos próximos episódios, precisamente há um testemunho, Gente Feliz com Fé, é o nome desta série que estamos a realizar no Laboratório da Fé. Podem ir acompanhando, alguns de vocês acompanham, que quando me encontram até me reconhecem dessa situação, de aparecer no vídeo, só por isso. E então, dizia que há um testemunho em que uma senhora fala exatamente disso, que recuperou o sentido da oração através da escrita, porque deu-lhe essa capacidade de ela não conseguia verbalizar e através da escrita, por exemplo, foi capaz de aprofundar a sua vida espiritual e a vida de oração. Mas, desculpa. Sim, eu creio que o ritmo que é esse mesmo, que era, se conseguirmos fazer isto, voltamos à mesma história da ventoinha que contei há pouco, se conseguirmos tirar a ficha para parar, silenciar e escutar. Acho que o ritmo que é mesmo, precisamos mesmo de parar, silenciar e escutar. Claro que isto parece para nós, e por mim também falo, muitas vezes, um exercício de perda de tempo, não é? Mas vou parar, se eu parar, não avanço. Por muito que me digam, mais uma vez temos a coisa na cabeça, a frase também de um livro aí publicado, só avança quem descansa, certo? Mas parece que não é assim. Parece que tudo está nas nossas mãos, que tudo depende só de nós.
E como estamos muito com Mas esta... quando nós lemos estes projetos de renovação pastoral e quando eles fazem esse exercício e se disciplinam em priorizar aquilo que é o mais importante, as coisas começam a acontecer. Sim, sem dúvida. Quer como processos de renovação ou processos renovadores da pastoral, mas independentemente disso, porque voltamos ao mesmo, nós podemos ter os melhores processos do mundo, mas se nós não nos renovarmos, podemos ter as melhores ferramentas, mas a igreja só muda se eu mudar, certo? E dá a sensação que, de facto, Esse é que é um problema, o que está também. por trás disto, da oração, é mesmo isso que é. Só por aí é que eu mudo, como diz lá o São Paulo, que é no capítulo 12 da Carta aos Romanos, transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente. Porque, na realidade, as coisas estão lá. Precisamos dessa renovação e dessa transformação. O que nós sentimos a maior parte das vezes nas nossas reuniões, e brincamos muitas vezes com essa situação, é que não tendo uma campanha para calar os padres que estão na reunião ou os que estão na reunião, não Pai, Filho e Espírito Santo, glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, sentamos, pronto, está feito. É quase ali como toca a sentar que já está feito, não é? E creio que mesmo aí nós sentimos muitas vezes que a oração, enfim, é exagerado dizer que é uma perda de tempo naturalmente, mas temos tantas coisas importantes para tratar, não saímos daqui, não é? Estamos aqui. Eu acho que falta desconstruir isto e perceber que os frutos serão muito maiores, seguramente, como estavas a dizer, e é isso que nós vamos ouvindo, os frutos serão muito maiores quando nós nos dedicarmos à oração. Impressiona-me, um dos exemplos é o padre James Mallon, da Renovação Divina, que diz, numa reunião de 1h30, nós rezamos durante 1 hora e só depois, nem meia hora, é que tratamos dos assuntos pastorais. E às tantas o tempo chega. É um pouco como nas vossas reuniões, nos vossos encontros de catequese. É um pouco, disse eu. É um pouco como nos vossos encontros. Num tempo de 1h30, 1 hora para o tempo de oração. E depois a eficácia da renovação das comunidades que acontece. Sem dúvida. Mas volto ao mesmo. Acredito que assim seja, até porque eles o dizem, não tinham por que mentir naturalmente, mas é a nossa cabeça e é a nossa forma de pensar as coisas, de estarmos muito concentrados em nós. Eu sou aqui tenho aqui os músculos todos, portanto a força está toda em mim e não em Deus, não é? Olha, mas escutar Deus, Deus não fala só quando nós paramos para rezar, nós só conseguimos escutar Deus parando, fazendo silêncio, olhando para trás. Não é possível escutar Deus de outro modo? Eu acredito que sim. Eu posso escutar Deus, eu posso estar numa celebração, imaginemos, âmbito litúrgico, tudo bem, como estávamos aqui há pouco, e alguém disse para acalmarmos, não sei se provavelmente alguém podia ter sentido que esta palavra vinha da parte de Deus. Alguém disse para agradecermos o fim de semana que tivemos, e de facto eu tive um fim de semana, sábado e domingo, no sábado, sim, de facto sábado foi um dia extraordinário, foi mesmo extraordinário, do melhor que tive lá na paróquia, tudo bem, e portanto senti-me que aquilo vinha, para mim, quando disseram para agradecer o que se passou no fim de semana, no domingo foi mais complicado, mas tive também a boa vontade de um sacerdote amigo que me celebrou algumas missas para eu poder sair mais um bocado à vontade em casa. Mas no sábado, de facto, foi um dia extraordinário. E eu senti que, de facto, se vinha para mim, que era da parte de Deus, para dizer assim, não podes parar de agradecer aquilo que te aconteceu no sábado passado ou que aconteceu na tua comunidade, porque foi um dia extraordinário. Muito bem. Quando ouço o Papa Francisco, este livro que eu trouxe aqui, que tem estas catequeses do Papa Francisco, depois o Padre Martins que pode falar, ao lermos cada uma destas catequeses que o Papa Francisco faz sobre a oração, eu acredito que Deus nos está a falar, não é? Quando, na conversa com pessoas, quando no acontecimento do dia-a-dia, quando às vezes a gente diz que é uma coincidência e outros dizem que é uma Deus-ciência, não é? Portanto, que é uma presença de Deus, de facto, podemos acreditar que quando rezamos deixa de haver coincidências e passa a haver a presença de Deus também. Quer dizer, então, que nós podemos escutar Deus de muitas outras formas e isso é ligarmos um pouco a antena para compreendermos. Também aqui o autor fala que a palavra-chave que ele usa é esta, é discernir, não é? E discernir é, no fundo, como quem pega naquelas imagens que se viam, quem andava na apanha no ouro, certo? Vai limpando aquele barro todo e vai limpando no crivo até que apareça aquilo que deve aparecer, que nós queremos que se veja. Eu acho que é o mesmo exercício, é ir limpando. E mais uma vez, insisto, isto exige de nós parar, silenciar e escutar, sem dúvida. Este ritmo é necessário. Mas não tenho dúvida nenhuma também que será aquilo que nos vai trazer maior benefício. Maior benefício, sem dúvida. Jesus usa muitas vezes no Evangelho esta expressão que é preciso podar. E talvez possa ser necessário a nossa vida podar algumas destas coisas
que até achamos que fazem muita falta para voltarmos ao essencial e para fortalecermos aquilo que nós somos também. Logo no início deste capítulo 11, diz-nos exatamente que a comunicação de Deus não ocorre apenas na oração. Deus comunica connosco ao longo do dia, a estarmos atentos, somos então convidados a estar atentos a todos os modos de Deus nos falar, através das relações, do trabalho, da leitura, da natureza e por aí fora, e não apenas no tempo da oração. Mas restringir a comunicação de Deus apenas à oração, ou buscar Deus só durante os momentos de oração, pode originar um curto-circuito na nossa vida espiritual. E depois descreve-nos aqui alguns exemplos para nós percebermos, e é isso que de facto também vai acontecer ao longo desta semana. O Padre Sérgio já foi dando nota de alguns dos temas. Amanhã teremos um encontro de partilha sobre a experiência de escutar Deus a partir da Palavra de Deus, a partir da leitura bíblica, da Lectio Divina. Que importância também isso pode ter nas nossas comunidades, esta experiência de nos reunirmos para escutarmos Deus através da leitura bíblica, não a leitura bíblica proclamada numa celebração, mas proclamada em ambiente de oração e estritamente para isso, porque talvez, será que nós temos grupos de oração nas nossas comunidades? Pessoas que se reúnem apenas para rezar, para escutar Deus, ou para ajudar-se mutuamente a escutar Deus? Já foram bater à tua porta e sabes a resposta que deste, não é? E aqui acho que é igual, exatamente. Porque nós temos a Eucaristia e achamos que ela resolve. Eu acho que a maior parte dos sítios, e eu vou sentindo isto, e permita-me esta partilha, sem mais do que isso, uma partilha, que a presença de pequenos grupos numa paróquia, onde as pessoas possam também tomar a palavra e a partir da palavra partilhá-la com a sua vida, que é um elemento fundamental para as pessoas crescerem. Fundamental mesmo. É um exercício que pode ser feito em particular, é verdade, eu posso pegar no texto bíblico e rezá-lo eu, lê-lo eu e meditá-lo. Mas acho que é uma grandeza enorme e um fruto tremendo para as comunidades dar a possibilidade de, em pequenos grupos, e esperemos que aquela proposta que vamos fazer isso possibilite, de grupos de cristãos, de forma fraterna, sem julgamento, acolhendo-se mutuamente, fazendo uma pequena comunidade de fé, se reunirem de 15 em 15 dias, uma vez por mês, que seja. De 15 em 15 dias, pelo menos é o ideal. Todas as semanas, acredito que seja um bocadinho pesado, pelo menos nesta fase. Perdão. Mas de 15 em 15 dias. Devo dizer-vos, e como disse, não entendam isto de outra forma, senão como uma partilha e, sobretudo, como uma motivação e uma inspiração. Lá na paróquia, que me está confiada, que esta aqui, o meu colega o Padre Zé Carlos. Aqui na paróquia, que nós estamos em São Vítor. Desde que nós lançamos esta dinâmica de pequenos grupos, mesmo durante a pandemia, particularmente neste último ano, em que nós vimos que muitas pessoas se afastaram da igreja, muitas de fininho, assim caladinhas, desapareceram da celebração dominical, na nossa paróquia, na paróquia que me está confiada, digamos assim, vimos estes grupos crescer. Não interessa o nome, são pequenos grupos, o que fazem, a partir de um tema, rezam juntos, têm uma partilha juntos, e há aqui um aspecto que é fundamental, que é comem com alguma frequência juntos, ou vão tomar um café juntos, ou vão passear juntos. Faz muita falta, acreditem. De tal maneira que este grupo, neste momento, já não são 5, já são 7. Cada grupo tem, em média, 11, 12 pessoas. Com os animadores já faz quase 90 pessoas, o que é muito bom. E porquê é que eu partilho isto? Como inspiração e como motivação. Provavelmente com a proposta que nos virá a ser feita esta semana, para que, se alguém disser assim, mas eu estou na minha paróquia, como é que eu faço? Estou sozinho, o padre ajuda, o pároco, ou então nós podemos eventualmente providenciar isso. Experimentem, juntem 7 ou 8 pessoas com este critério. Ninguém é julgado, todos são acolhidos, tomem um café de vez em quando juntos, ou uma refeição juntos, rezem juntos e partilhem juntos. E vão ver como as coisas mudam de imediato. De imediato. Não tira nada à missa dominical, mas aquilo que vamos percebendo é que, sendo a riqueza das riquezas, não, entendam esta palavra, não chega. Não chega. Precisamos de mais. Inclusive, até deixem-me dizer que alguns destes grupos, particularmente um nestas últimas semanas, acabou por ultrapassar até aquilo que era previsto para o próprio grupo, quando percebeu que uma pessoa do grupo estava com imensas dificuldades pessoais, de arranjar uma casa, de ter condições para. E rapidamente o grupo, sem nós não dissemos nada, não fizemos nada, nós os párocos não fizemos nadinha.
Nada mesmo. E o grupo resolveu tudo o que fazia falta. Essa pessoa neste momento já está numa casa, já tem apoio, tem comida e está tudo resolvido. O que é que aconteceu? No fundo, um bocadinho, não é melhor, repito, não é melhor nem pior, nem é para galões, nem coisa do género. É apenas inspiração e mais nada, está bem? Só com isto, com esta franqueza toda. Senti-me um bocado como estas comunidades dos livros Atos dos Apóstolos, em que de facto se põe tudo em comum e se ajuda. E eles viviam assim. E se vocês repararem, o grande espaço de oração que nós temos é a Eucaristia, mais uma vez com o devido respeito, que tantas vezes é fria, é anónima, é impessoal. Entramos, saímos, ninguém nos pergunta nada, não falamos com ninguém, não conhecemos ninguém e vamos embora. E fazem falta estas pequeninas comunidades de fé que nos ajudem também neste processo. E às tantas, ao ouvirmos uns aos outros, há quem diga, dizem lá os estudiosos estas coisas, que é mais fácil aprender em pequeno grupo do que sozinho ou ouvir simplesmente uma palestra. Podem ir embora também? Não, nós somos um pequeno grupo. Tendo em conta, somos um pequeno grupo. Mas se perguntarem a pessoas que fazem esta experiência, e estão aqui alguns, estou a ver aqui alguns, estou aqui à minha frente, alguns deles, pelo menos para colar, que fazem todos parte desses pequenos grupos, se lhes perguntarem a riqueza deste pequeno grupo, de facto é fantástico, mesmo. E nós temos de ter uma consciência, referia-se à Eucaristia, de facto, a Eucaristia não pode ser um processo de iniciação à fé e de iniciação à oração. Nunca o foi. Nós éramos iniciados à oração no ambiente familiar. Hoje reconhecemos que não é tão comum essa iniciação. Por isso não podemos proporcionar a Eucaristia como um momento de iniciação. Ela é um momento de chegada celebrativo, o maior de todos. É também o início que fortalece a nossa vida espiritual, mas talvez tenhamos que olhar para trás, pensar nessa possibilidade de enriquecermos as nossas comunidades com outros tempos, com outros momentos, com esses pequenos grupos que se dedicam à partilha ou através da Palavra de Deus. Pois há outras experiências, mas essa vai ao encontro da temática que amanhã iremos abordar, através da leitura orante da Sagrada Escritura, podermos escutar Deus. Mas isso, se me permite a interrupção, e até para quem gosta destas leituras, o livro que agora foi traduzido também, aquele livro Mudar, que também aconselho, já não sei se os 125 euros chegam. Ainda chega. E está disponível também lá fora, que eu vi à entrada. Sim. Estão lá vários exemplares, podem adquirir na estante de É uma proposta interessante, porquê? Porque os autores tentam ajudar-nos a pensar uma pastoral não toda igual, mas olhando para o destinatário. Quero que estavas a dizer, não te recordas de uma expressão, não te recordas? Não a disseste, provavelmente recordas, que já usaste nas nossas conversas, que era esta. A nossa tentação na igreja é pôr sempre as pessoas de imediato a correr a maratona. E a maratona é a missa, certo? É aquele momento mais forte, são 40 e tal quilómetros, 40 e qualquer coisa minutos, mas a tentação é sempre esta, logo para a missa. Ninguém corre uma maratona uma vez só. E sabe Deus se alguma vez vamos correr uma maratona, 42 quilómetros. Mas a nossa tentação é esta. Alguém usa uma imagem diferente, que seria mais ou menos isto. Quando vamos para a piscina, primeiro temos que ir para a parte quem não sabe nadar, que é ficar na parte menos profunda, porque não se sente seguro. A parte mais profunda é, de facto, a Eucaristia. É a riqueza toda. E nós queremos logo que as pessoas entrem para a parte funda da piscina. E não deixamos que seja de outra forma. Entra na igreja, tem que ir à missa. Mas antes de conseguir correr os 42 km, não sei quantos metros, porque é que não tem possibilidades de fazer 100 metros? É que, se ele não correr os 42 km, sabemos o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer. Fica para trás. E o Papa Francisco tantas vezes nos pede para não deixarmos ninguém para trás. E se andássemos mais devagarinho e deixássemos que uns fizessem os 100 metros durante 3, 4, 5, 10 anos, sem nós os criticar, ou sem nós pegar no catecismo da Igreja Católica e bater na cabeça para dizer que não é assim, deixa-o andar. De vez em quando lá aparecem umas barreiras, ele cai nas barreiras. Mas continua connosco e vai caminhar. É o não julgamento, é esse acolhimento, é o respeitar o ritmo de cada um. Exatamente. E essa proposta é exatamente isso. Ou seja, é tentar olhar para as pessoas e não lhes dar o mesmo prato de comida para todos. Alguns nunca vão conseguir correr os 40 e tal quilómetros. Alguém dizia a sério sobre estas coisas que, com a pandemia, com esta mudança toda que estamos a assistir, aquilo que nós chamamos a participação regular na Eucaristia mudou. E então a expressão que ele usava era: hoje o novo regular é o irregular. E nós vamos sentindo isso, não é? E o que é que fazemos com estas pessoas? Mandamos para trás, dizemos que não estão dentro do nosso âmbito, já não cabem dentro daquele quadradinho, como se falava antigamente, uma pastoral é enquadramento, todos têm que caber dentro. Se não cabe deste quadrado, está fora. E provavelmente nem tudo é preto, nem tudo é branco. E nos dias de hoje,
com as pessoas que temos, com os jovens que temos, com o mundo que temos hoje diante de nós, muito provavelmente seremos chamados a ter uma pastoral não tão, permita-me esta expressão, é aquela que me é a cabeça, não tão rigorosa no sentido de dizer ou encaixas aqui ou estás fora. Passou, acabou. O prazo para isto está aqui. Não entraste neste prazo, estás fora. Nesta semana me contaram isso. O prazo terminou, está fora, acabou-se, já não há mais nada. Sério, e o Papa Francisco tantas vezes nos diz, sempre que alguém vem à nossa porta, não se diz um sim se não se puder dizer, mas também pode não ter que dizer um não. Posso tentar abrir uma porta para alguma coisa que possa ser mais... E conversar com a pessoa e dizer-lhe. Quanto é que consegue correr? Então pronto, venha, vai correr connosco esse bocadinho. Creio que nos falta muito esta atenção às pessoas e este cuidado. A Eucaristia não permite isto, mas é normal, não é? Nós não conhecemos quem está ao nosso lado, não sabemos a vida de fé de cada um. Pequenos grupos com os quais se consegue trabalhar ano após ano. Estas coisas levam muito tempo, mas deixem levar muito tempo. Às vezes costumo brincar no livro do Padre James Mullen, ele diz que estas coisas levam mais ou menos 10 anos, 11 anos a mudar. É mentira, ele enganou-se. Leva muito, muito mais tempo. Mas também diz outra coisa que é, mas se tu sabes que o caminho é para ali, não desistas. E teima, e vai sempre. Eu acho que isto nós temos que fazer. Se isto é fundamental para nós, não é? Se o caminho está por aqui, nós não podemos é desistir. Isso toca com o tema de quarta-feira, o acompanhamento. Esta disponibilidade para acompanhar, cada um no seu ritmo. E isso é importante também para escutarmos Deus, o um a um, ou tu a tu, o conhecer pelo nome, e este ritmo de discernimento espiritual na companhia de alguém. Muitas vezes nós, dizias, somos nós donos de nós mesmos e de tudo, abdicarmos disso para nos deixarmos acompanhar por alguém. Será que isso se torna uma prioridade também? Que te parece? Porquê é que trazemos esse tema do acompanhamento espiritual para quarta-feira? A palavra que aparece aqui no meio, escutar, pode correr o risco, como o Papa Francisco até disse a respeito da palavra sínodo ou sinodalidade, ser mais um slogan, mais uma palavra de moda. Mas acho que é a palavra que veio para ficar. De tudo aquilo que tem sido o trabalho pastoral na minha comunidade e no trabalho também contigo, aquilo que nós temos percebido cada vez mais, a todos os níveis, é que as pessoas querem ser escutadas. Querem ser escutadas. Sem dúvida. A todos os níveis. Quando digo a todos os níveis, significa tenho um problema na minha vida com o meu marido, com o meu filho, um problema de saúde e preciso estar cá para fora. Um espaço de conforto, onde sei que vou ser ouvido, sem mais nada. Mais uma vez, esta questão é fundamental. Recordem-se que naquelas sínteses sinodais que nos fizeram chegar, uma das coisas que mais criticavam era que os ambientes na igreja são sempre muito maus. Diziam muitas vezes lá essas sínteses, que o ambiente dentro da igreja é muito mau. E devia ser o contrário, devia ser o melhor ambiente do mundo, certo? Mas passa muitas vezes por aqui, não é? Pensar que somos capazes de tanto amor, como diz Jesus no Evangelho, e tantas vezes escolhemos ser venenosos. E por isso, pode ser uma escuta de uma coisa mais básica, mas às vezes, para podermos anunciar a uma pessoa uma proposta do Evangelho ou outro caminho qualquer, muita gente precisa de resolver outros problemas que estão lá. Um exemplo, permita-me só, muitas pessoas já sabem que nós fazemos isso na paróquia, como tu também fazes, e outras paróquias fazem. Quando fazemos o curso Alfa, nas primeiras sessões, uma parte das pessoas nem sequer conversa. Isto aqui a gente também já fez esse curso e que sabe disso que é verdade, porque esse, o feedback que nos fazem chegar é que as pessoas nem conversam às vezes do tema. Querem falar de outras coisas da vida. É quase como quem solta uma barragem e de repente sai um turbilhão de ideias, de sofrimento. E as pessoas precisam disto. Não é? Hoje, mais do que nunca, nós dizemos uns aos outros, estás-me a ouvir, não tens tempo para me ouvir, não cobro nada que eu te digo. E as pessoas, por isso é que eu digo a todos os níveis. A todos os níveis. Eu posso contar da minha experiência pessoal, como posso contar da experiência pessoal de outros padres que falam, às vezes, quando atendemos pessoas, já não é a primeira vez nem a segunda nem a terceira que me acontece, de ficar a ouvir uma pessoa durante 1 hora e meia, 2 horas, sem dizer nada, e a pessoa no final só diz, padre, obrigado por me ter ouvido. E era só isto que eu precisava. Acreditem. Falou de fé? Provavelmente nem falou de fé. Nem foi sequer sobre se, como é que é dizer, se Jesus está na hóstia consagrada, se tem uma dúvida. Não foi. Falou da sua vida, dos seus problemas. Mas precisava daquilo. E não é porque é um psicólogo barato, outra coisa qualquer, ou porque é de graça. As pessoas, de facto, precisam destes passos. Não é? O Armando Mateu, nas 10 coisas que imediatamente nós temos de fazer, é também um livro, Converter Peter Pan, que também está traduzido em língua portuguesa.
diz nas 10 coisas, ele no final do livro apresenta-nos 10 coisas que todos podemos começar a fazer de imediato. Uma delas é que um dia por semana deixemos todas as celebrações, inclusivamente a Eucaristia, ele é um pouco atrevido nisso, deixemos todas as celebrações e em cada paróquia haja um dia inteiro, o dia da escuta. Porque acompanhar espiritualmente não é coisas que vamos dizer o que o outro tem de fazer. É precisamente um pouco isso, não é? É dar um acompanhamento que passa pela escuta. Creio que muitas vezes será pôr o outro a olhar para si próprio, não é? Porque não somos nós que lhe vamos dar nada. Deus já lhe deu tudo. Ele tem que perceber que está lá dentro. Eu acho que às vezes o trabalho deste exercício de acompanhamento, de ajudar as pessoas, é muito como... creio que agora ainda se faz, que chama-se o vedor. Sabem o que é o vedor? Não sabem o que é o vedor? Diz aí a água, aquele que pega naquela varinha de videira, não é? E anda assim à procura das linhas de água. E a água está lá e aparece. E eu acho que está cá dentro. Mais uma vez, o Santo Agostinho dizia: criaste-nos para ti, Senhor, nosso coração não descansa enquanto não repousa em ti. Portanto, a água está cá dentro. E se há sede, porque nós todos temos sede, é porque de facto há uma água. Falar nisso. Já nem me lembrava. Perdão, desculpem. Se há sede, é porque há uma água. E eu acho que este exercício de discernimento, de oração, de tudo, é neste sentido. Ou seja, quem vai com este bocadinho da varinha a ver onde é que está Deus. E às vezes nós sozinhos não conseguimos também, não é? Às vezes nós sozinhos não conseguimos. Temos muito também esta ideia de que o cristianismo sou eu e o Senhor. Eu vou à missa ao domingo, comungo Jesus, eu gosto muito de Jesus, é meu amigo, pronto, está feito. E vou para casa. Está feito. E faço as minhas orações em casa, à minha maneira. Contas direitinhas com Deus, contas direitinhas, vou à missa ao domingo. Quando a gente se insere numa destas comunidades, pequenos grupos onde há confiança, onde há partilha, e as pessoas começam também a crescer e a criar outra relação. Quando há a possibilidade, oxalá nós conseguimos também dar passos nesse sentido, para que quem quiser fazer um exercício de escuta mais profunda, acompanhado com esse tal vedor, digamos assim, quem vai ajudando a tentar perceber quais são as linhas de água, por onde é que Deus passa, acredito que será uma riqueza tremenda para a Igreja. E provavelmente nós faremos muito mais, fazendo muito menos. Porque a nossa tentação é sempre fazer mais um curso, mais um programa, mais não sei o que mais. E vivemos isto tudo. Vivemos a fazer coisas e nunca a viver as coisas. E estamos sempre nesse tal terreno que andamos à procura da água, a pôr mais uma coisa em cima, mais outra, e nunca vamos ao profundo, porque nos vamos entretendo com estas coisas. É verdade, tão dinâmica, a gente gosta de criar um bocado de relação de emoção, mas falta depois a profundidade das coisas. E ela está lá porque o Senhor criou-nos dessa forma. E criou-nos para nós conseguirmos encontrar essa... Aliás, a imagem é absolutamente bíblica, essa fonte de água viva que jorra dentro de nós. E, portanto, de vez em quando, é verdade, nós não conseguimos sozinhos e precisaremos dessa ajuda. Que não tem que ser, esperemos, o futuro assim o dirá, e esta semana também, não tem que ser necessariamente só um presbítero, pode ser outra pessoa que nos ajude, que tem essa capacidade, essa disponibilidade também. Claro. O dom do acompanhamento. Sim. E está dado um mote para estes dias. Depois, no último dia, teremos partilhas de testemunhos. Teremos aqui convidados que vão partilhar connosco a sua própria experiência de escuta de Deus e, por isso, também enriquecer-nos com a explicação prática da própria vida de cada um, que se vão expor, se dispuseram a isso mesmo, apresentando-nos a forma de, no seu dia-a-dia, escutar Deus. O Papa Francisco, neste novo grupo de catequeses, que agora é sobre o discernimento, de facto ele tem umas belíssimas catequeses sobre a oração, vale a pena, em 2020 e em 2021, estão na página do Vaticano, vaticano.va, podem lá encontrar, ou pesquisarem catequeses do Papa Francisco sobre a oração. Estão também compiladas em livro e existirão por aí à venda nas livrarias, provavelmente também no Diário do Minho, ou podem encomendar no Diário do Minho, e vale a pena saborearmos a maneira tão bela como o Papa Francisco coloca as questões, como ele desenvolve a reflexão, e agora acrescenta um conjunto de catequeses, vamos na terceira, sobre o discernimento. O
Papa Francisco também está atento àquilo que nós fazemos e vai vendo esta prioridade da oração e vai nos copiando também. Mas nesta questão do discernimento, o Papa dá-nos um exemplo de que escutar Deus começa por dizer, à maneira de Santo Inácio, que é o seu grande inspirador, escuta o teu coração. Começa, a coisa mais simples, queres aprender a escutar Deus? Começa a escutar o teu coração. Vai um pouco em resumo daquilo que nós aqui escutamos. Obrigado, Padre Sérgio. Obrigado, mas não termino sem antes de lançar o desafio de uma forma muito sucinta, 3, 4 pontos como nós podemos escutar Deus, um pouco à partida, em parte daquilo que lemos neste 11º capítulo. Como é que eu sei que é de Deus? Como é que nós, há pouco já fostes referindo, mas sim, 2 ou 3 pontos para levarmos connosco nesta noite, para estarmos mais atentos nestes próximos dias. Eu convidava, acima de tudo, a que começássemos a ter, permitam-me dizer com esta franqueza também, uma rotina para isto, não é? Se eu começar a correr todos os dias os tais 100 metros ou 1000 metros ou qualquer coisa, qualquer dia estou pronto para um exercício de maior resistência e de maior capacidade de progressão, digamos assim. A primeira coisa é estabelecer uma rotina. Eu acho que é fundamental. Parar, encontrar um tempo para... Aquele tempo é para mim. Já uma vez li um comentário de um empresário americano, também ligado a estas coisas, da fé, etc. Ele dizia que em casa dele, depois de ajudar a esposa a arrumar a cozinha e arrumarem os filhos, são 6, perdão, organizar a vida com os filhos, arrumar e deitá-los na cama, naturalmente, ele tirava um tempo para ele, meia hora, 3/4 de hora, foi o que ele estabeleceu com a esposa. E não era interrompido para nada. Diz ele, aquilo valeu muito mais do que comprar todos os livros sobre liderança, sobre outra coisa qualquer. Mudou por completo a minha vida. Mais uma vez, nós não estamos convencidos disto até que comecemos a saborear as coisas. Portanto, eu creio que a primeira coisa é qual é a tua... Se rezas, se acreditas no Senhor, se tens amor ao Senhor, não faças porque és obrigado, naturalmente. Porque Ele não te obriga a nada. Portanto, não percas tempo por aí. Não rezes porque és obrigado, porque Ele não te obriga a nada. O amor dele por ti é infinito, ponto e basta. Reza ou não rezes, o Senhor ama-te, ponto. Agora, se queres mostrar o teu amor ao Senhor, diz-me qual é a tua rotina de oração, não é? Quanto tempo é que tu paras por dia, ou naquele bocadinho que te é possível parar, começa por esta decisão na tua vida. Para. Qual é a tua rotina de oração? Em segundo lugar, eu pensaria nesta dinâmica que aqui fomos falando de, ao parar, silenciar, porque a nossa primeira tentação qual é também logo? Dizer coisas ao Senhor, tenho que falar. E nós sabemos que Jesus disse, não é por falardes muito que sereis atendidos, não façais como os pagãos que não sei o que falas, acham que são... Mas nós temos sempre a mesma coisa. Se não falarmos muito, nos serve muitas vezes. Santo António, São Francisco, São José, Santa Teresa, por aí fora. Também faz falta, cada coisa no seu sítio. Mas acho que, se é para escutar o coração, precisamos disto. Para, não digas nada. Olha para o Senhor, pega numa imagem. Eu tenho uma imagem, por exemplo, no meu escritório, do Pentecostes, uma imagem moderna que está na Catedral de Brisbane, do padre, acho que é Rupnik. Parar de olhar para aquilo, mais nada. Acabou. Não pense em mais nada, olha para lá. Silêncio, mais nada. Parar, escutar, então depois, é melhor parar, silenciar. Eu acho que, se for para nós começarmos a fazer uma coisa... Imaginem, começar a tocar um instrumento. Para começar a tocar um instrumento tem que haver rotinas de trabalho e uma forma de tocar. Começas por uma escala, começas por um exercício, assim. E essa rotina que nos vai garantir que, passado algum tempo, a gente, como a conduzir carro, já nem pensa em determinado tipo de coisas, na posição dos dedos, na forma como toca o arco, seja lá o que for, nas cordas e não sei o que mais. Certo? Enquanto nós não conseguirmos também esta rotina, às vezes torna-se mais difícil rezar. Se eu começar a ter uma rotina, eu começo desta forma, não é? Eu começo desta forma, depois faço isto. No fundo, os passos, a oração do exame. Propõe exatamente a mesma coisa. Santo Inácio, não estou a inventar nada. Santo Inácio, quando propôs os determinados passos, no fundo foi para dizer o quê? Há uma forma de começar, de continuar, de aprofundar, de dar graças, seja o que for. Começa com a ação de graças, podia ser. Depois pede perdão ao Senhor, ou depois adora o Senhor, ou depois pede. Portanto, acho que era importante, se nós quisermos entrar neste exercício de escuta de Deus, começarmos a ganhar este traquejo para afinarmos o nosso ouvido com o ouvido de Deus. E para mim, seriam estas indicações. Primeiro, decide-te, se é assim tão importante para ti rezar e escutar o Senhor, decide-te a ter uma rotina de oração. E se tens mais gente em casa,
Conversa com essa pessoa e diz, olha, aquele bocadinho é para mim. A seguir, eu lavo-te a louça, tudo bem. Mas aquele bocadinho, aquele quarto de hora, é para mim. Tens dificuldade em começar? Abre a Bíblia, reza um salmo, canta um cântico. Tantas pessoas gostam de, às vezes, levar as letras dos cânticos para casa. Canta um cântico. E que aquilo te sirva para apaziguar a alma e tranquilizar. Faz silêncio e depois procura escutar o Senhor. Pega no texto bíblico. Nós na paróquia vendemos muitas vezes o Evangelho diário. Pega no Evangelho diário, mas não corras logo para a oração, não é? Porque a gente tem sempre aquela tentação de, como alguns padres dizem, que, perdão, a brincar, claro, porque os padres não fazem isso, dizem só brincar. Pelo menos os presentes. Sim, que é... E os que podem estar através do Zoom também estão incluídos. Quando a gente tem que preparar uma homilia ou assim, qual é o domingo? Próximo. O Evangelho do Senhor aumenta a minha fé. Está bem, então vou ver os comentários. Isto é, nem lemos o Evangelho, nem rezamos o Evangelho, mas já fui ver os comentários todos. Mas ainda não li o Evangelho sequer. Perdão. Corremos sempre muito à espera dos resultados. E às vezes, talvez o maior resultado seja criarmos esta comunhão de amor com o Senhor, sem aquela pressa de que tem que produzir frutos. Acho que é um livro que diz mesmo que rezar é inútil. Acho que, não sei se é o Cardeal Tolentino que diz isso. A inutilidade de rezar, que rezar é inútil nesse sentido, ou seja, não é para produzir mais coisas. Não serve é para nada. Rezar não serve para nada. Ou seja, não é para produzir mais coisas, não é para fazer logo. Está tudo nas mãos do Senhor. Nós é que não acreditamos nisto, está tudo nas mãos dele. Por isso, quando nós fazemos isto é para nos entrelaçarmos no seu amor. Por isso, e termino, perdoem-me, uma rotina, em primeiro lugar. Escolham a que quiserem, escrevam no livro, comecem por onde quiserem, mas acho que o principal é começarmos a ter uma rotina de oração. Quando começarmos a fazer isto, daqui a um ano, quando estivermos cá, vamos ver os efeitos também. Obrigado. Obrigado, Padre Sérgio. Uma salva de palmas para a partilha que fez connosco. Obrigado. Porque as coincidências vão acontecendo. Esta tarde, numa leitura que estive a fazer, recordava-se uma passagem dos padres da Igreja que dizem que nós, quando Jesus nos convida a rezarmos sempre sem desanimar e que a oração perseverante, nós pedirmos a Deus, mesmo que seja de petição, repetirmos, não é para convertermos Deus, não é para que Deus faça aquilo que nós queremos, é para que no nosso coração se faça a memória de Deus. Quer dizer, de que Deus está connosco, que Deus nos acompanha. Mas quando nós queremos os resultados, e já sabemos que resultados é que queremos, de facto torna-se difícil fazermos esta memória de Deus no nosso coração. E Deus visita-nos também de uma forma que surpreende muitas vezes, e nós não estamos preparados para ela. Eu disse, Deus visita-nos, Deus escuta, Deus fala-nos, e nós podemos escutar Deus, como o Papa Francisco diz também numa destas catequeses agora sobre o discernimento, através daquilo que acontece de inesperado na nossa vida. E estarmos assim atentos, que estivermos atentos para ouvirmos o nosso coração, assim o vamos fazer também nestes dias ou no final destes dias. Temos agora a oportunidade de uma breve partilha. Se quiserem levantar a vossa mão, lá em casa, recordo, podem escrever a vossa partilha ou alguma pergunta que queiram fazer para nós podermos conversarmos aqui mais alguns minutos. É agora a vossa palavra, estamos aqui para vos escutar. Um de cada vez, por favor, não levantem todos ao mesmo tempo, para não ser tão perturbador. Vou, entretanto, espreitar lá em casa se temos alguma... Aqui na sala, quem quer começar? Quem se atreve, no bom sentido? Não há nenhum atrevido? Nem nenhuma atrevida? Deixem-me ver então em casa. Vão aparecendo aqui alguns comentários sobre os exercícios espirituais, sobre o discernimento, sobre esta importância. Foram acompanhando aquilo que aqui foi por nós partilhado. Muito obrigado. O agrado de escutarmos o Padre Sérgio. E de facto é sempre belo podermos partilhar aqui esta presença do Padre Sérgio connosco. Assim sendo, calem-se para sempre. Neste modo alto. Já cá temos uma ali, em cima, do meu lado esquerdo, do vosso lado direito. Vi um braço no ar. Padre Simon. E há de chegar ali um micro, uns minutos. Levanta de novo, isso mesmo. Obrigado. Obrigado. Então, se for possível, uma breve apresentação para sabermos de quem se trata. Sou Simon Nogueira Ilomar. Muito bem. Só queria saber se há um sentido em que a oração pode ser também um diálogo
entre o orante e aquele que se dirige, neste caso, Deus. Oração como diálogo é possível? Sim, claro, acho que sim. Mesmo que seja da nossa parte digamos, uma sensação de estar a falar com quem não nos fala, eu acredito, pela experiência pessoal naturalmente, e acredito que o Simon também, ao perguntar isto, seja até mais para o resto da Assembleia do que para ele próprio, que quando nós fazemos este exercício de silêncio, podemos escutar Deus e podemos também falar com Ele. Eu gosto particularmente de, quando faço oração, em muitos casos, usar o texto bíblico de cada dia, não só porque me ajuda a preparar aquilo que quero partilhar e meditar com as pessoas na Eucaristia, mas porque para mim é sempre, e por isso é que eu disse e falei há pouco, numa questão de ter uma rotina, porque me ajuda sempre a ter um ponto de apoio. Podemos começar a rezar do vazio, simplesmente, naturalmente, podemos pedir coisas. Mas a mim facilita-me imenso, neste diálogo com o Senhor, partir de um ponto de apoio. Podia ser um cântico, como disse há pouco, podia ser um poema, podia ser outro texto. Gosto de o fazer, enfim, neste caso, não é o texto do Evangelho, porque na minha paróquia, na missa à semana, há cerca de 2 anos, eu decidi fazer a homilia à semana só a partir do texto da primeira leitura, também para aproveitar a riqueza do texto da primeira leitura, porque o Evangelho é sempre mais conhecido, é o Evangelho do Zaqueu, do Samaritano, e portanto a gente quase cai na tentação de, já sei o que é que vou dizer, porque é o Evangelho do Zaqueu, do Samaritano, então decidi cortar um bocado este esquema também como trabalho pessoal, até para descobrir a riqueza da palavra de Deus e não apenas do texto do Evangelho, naturalmente que é, mas que é mais conhecido, e fazer sempre a minha oração e a minha partilha na Eucaristia Dominical a partir do texto da primeira leitura. E na realidade, mesmo às vezes textos que são mais densos ou mais incompreensíveis, é uma riqueza tremenda, muito grande, até do ponto de vista bíblico e do estudo bíblico, porque obriga naturalmente a rever os textos, a perceber enquadramento histórico, enquadramento mais teológico ou mais bíblico. E eu gosto de rezar a partir daqui. Para mim, o diálogo com Deus muitas vezes é feito desta forma, a partir daquilo que é comunicado no texto, como se fosse também Ele que me fala, e fala naturalmente na palavra revelada, e aquilo que eu também quero a partir da acolá, falar com Ele. E, portanto, para a minha oração, muitas vezes é neste sentido também deste diálogo e desta, digamos, enfim, desta partilha, da minha partilha de vida com o Senhor a partir do texto bíblico. Como ponto de apoio, eu faço muitas vezes assim. Aqueles que estiveram comigo naquelas 10 semanas depois destes encontros no trilho da oração, um dos exercícios que fizemos é começarmos a nossa oração, dizer o que é que eu estou a sentir neste momento. Eu habitualmente faço esta pergunta, depois de fazer um exercício de serenar os 3 segundos ou 3 minutos em silêncio, de perceber a minha respiração. Sim, foi assim uma proposta que fizemos nesse trilho da oração. Depois a primeira pergunta é como é que eu me estou a sentir? E dizer isso ao Senhor, olha Senhor, hoje estou-me a sentir cheio de sono. Hoje estou a sentir-me cansado. Hoje estou a sentir-me cheio de energia. Não me apetecia nada estar aqui parado. Apetecia-me ir já a fazer, tenho um trabalho para acabar, apetecia-me já... E deixar que depois esta minha situação concreta seja iluminada pela presença de Deus. E deixar que Deus... Às vezes não me responde, às vezes eu não o escuto. É melhor, peço... Perdão ao Senhor, eu é que não escuto. Às vezes não compreendo a linguagem que Ele me está a falar, mas com o tempo, porque a resposta não vem... Aqui também o Padre James Martin diz um pouco isso. Nessa questão do diálogo, Padre Simon, o diálogo às vezes não é este diálogo de conversação que nós temos. Estamos aqui os dois a falar, eu falo, o Padre Sérgio continua, faço uma pergunta e a resposta vem de imediato. O diálogo com Deus não tem este ritmo. O ritmo de Deus é um ritmo diferente do nosso. Às vezes a resposta até já tinha sido dada e nós vamos percebê-la mais à frente. Então, Deus já tinha falado antes de nós lhe termos perguntado ou antes de nós lhe termos dito o que quer que seja. Ou às vezes Deus vai... Aquela expressão do grande profeta também da esperança do Abacuque, não é? Escreve isso bem, grava esta visão. Pode demorar, mas não falha. Ela vai acontecer. E é assim um modo de diálogo com Deus. É um ritmo
que nos baralha um pouco. Há aqui uma provocação dos pequenos grupos lá de casa, que é, e como fazer quando nos pequenos grupos os animadores ou quem está a coordenar a reunião ou o encontro desse pequeno grupo não tem essa preferência pela oração, não permite dar essa prioridade à oração. O que é que nós podemos fazer nesses casos? Depende. No caso em que nós fazemos, já existe, digamos, uma espécie, até para não deixar escapar nada, existe uma espécie de guião, certo? Que o animador não tem por onde fugir, digamos assim. Ou seja, no bom sentido, condicionamos um bocado. Criar uma estrutura. Mais uma vez, eu creio que é a mesma coisa que é, a tal rotina que nos ajuda depois a saber como fazer, não é? E por isso nós, nos guiões que preparamos para estes pequenos grupos, o animador, digamos assim, não tem muito por onde escapar. Embora, voltemos àquilo que eu dizia há pouco, nós queremos tudo e depressa. Se me perguntam, e estão aqui pelo menos 4 pessoas que fazem parte, aqui nesta zona 4 pessoas que fazem parte desses pequenos grupos, se me perguntam se aquilo me satisfaz, neste momento sim, e estamos muito bem assim. Porque o São Paulo também dizia lá, quando eu era criança, falava como criança e comia como criança, certo? Os grupinhos cresceram um bocadinho e este ano vamos mais à frente. Eventualmente para o próximo ano teremos a oportunidade de começar a fazer mais qualquer coisa. E se a oração muitas vezes é feita com uma música ou com uma pequena prece, no próximo ano. Portanto, a ideia será que, como isto não, que é ao contrário do que nós pensamos, que é, nós achamos que é tudo dos 6 aos 16, portanto é tudo assim neste espaço tão curtinho e temos que pôr tudo uma vez só. Ora, se isto é um caminho para a vida toda e é permanente, nós não temos que ir a correr, deixemos que as pessoas façam o seu próprio caminho e o seu próprio crescimento. Quem sabe até, quando às vezes damos tudo, até parece que ficam tão saciados que já não querem mais. Deixemos que sejam até às vezes eles a pedir. O ano passado fizemos um percurso normal. Este ano, estes 7 grupos, vão ter um fim de semana, um sábado para já, de retiro espiritual. Porque o objetivo é mesmo este. Mais para o ano às tantas, em vez de ter um sábado, porque eu sei que eles vão pedir isso, vão dizer que um sábado não chega, querem um sábado e um domingo. E às tantas depois no grupo pedem mais um momento de oração ou pedem mais outro. E portanto acho que também esta fome também vai gerando mais fome e mais desejo de... Então o que nós tentamos fazer é, no fundo, sem condicionar nada, mas ajudar as pessoas no seu caminho. Acompanhamos e acreditamos que quem lá está também vai ter sentido essa necessidade de fazer oração. Há aqui referências de que se calhar não encontramos também essa tal disponibilidade para a escuta. Será que a Igreja estará disponível? Este exercício sinodal, bom, não é só um ambiente de oração, mas de facto foi muito interessante aquela riqueza, não é, dos grupos em que não era para todos falarmos ao mesmo tempo, mas escutarmos uns aos outros. E depois aquela segunda ronda era o que é que o Espírito suscitou em mim daquilo que eu ouvi dos outros. Isto é uma profunda oração de escuta de Deus. Isso é um exercício tremendo. Claro que estamos... Porque habitualmente nós escutamos para responder e não para ouvir. Estamos a crescer nisso. O que eu te fiz agora, eu escutei-te para te responder, não escutei para te ouvir. Mas nós escutamos para responder, não escutamos para ouvir. Sim, já estamos até muitas vezes a pensar naquilo que vamos dizer. Esse exercício nos pequenos grupos e não poder haver contraditório, isto é, a tal ronda toda a gente fala e ninguém pode responder nem contradizer, e depois quando falamos não é para dizer o que nós pensamos, mas o que ouvimos do outro e que mexeu connosco, por exemplo, é tremendo. Tremendo. Nós fizemos esse exercício aqui, também no nosso grupo sinodal com os padres do Arciprestado de Braga, que quiseram fazer na cidade, o do Arciprestado de Braga, quiseram fazer connosco, e eu próprio senti que, aí percebi claramente que a gente quando ouve para responder e não ouve para escutar, ouve para dizer assim, olha que eu não penso assim, olha que senhor padre, isso é tão fácil de fazer, como é que não resolve esse problema? E a gente está prontinho, mas tinha que estar calado, acho que é um exercício de facto muito, muito importante. Mas é verdade, e se alguém me estiver a ouvir, agora, há uma pessoa que já me pediu há 3 ou 4 meses para marcar o primeiro encontro para falar comigo, para marcar por causa do acompanhamento espiritual, e a coisa passa. É tremendo. E há lá um paroquiano de Ferreiros que diz exatamente isso dos padres. Não sei se vocês conhecem os párocos de Ferreiros, mas também essa, que às vezes não há tanta disponibilidade para acompanhar esses outros pequenos grupos que se vão formando nas paróquias e alguém que oriente, sim, também reconhecemos. É necessário, de facto, termos aquela coragem do Armando Mateu de fazermos 10 coisas de imediato, uma delas essa disponibilidade para a escuta ou para uma presença mais ativa
é de facto algo que precisamos de trabalhar, e isto naturalmente até do meu ponto de vista pessoal, reconhecendo isso mesmo. Alguém pede aqui nós também que falemos um pouco mais... Um exercício interessante para nós, como líderes da paróquia, e eu digo isto porque ouvi um padre também com este ritmo de trabalho, dizer que havia um dia por semana, na sua agenda pastoral, em que não fazia mais nada, senão, e aqui vejam se isto não fará sentido, senão escutar as pessoas que estão a servir na sua paróquia. Isto é, ele dedicava aquele tempo para dizer assim, esta semana vou atender 4 pessoas ou 5, imaginemos 1 hora para cada uma delas, e vou ouvir este catequista, aquele cantor, aquele acólito e aquele leitor. Na semana seguinte vou ouvir aquele membro do grupo coral, aquele misto da comunhão. Portanto, a preocupação dele também era com aqueles que estão na nossa paróquia e que nós não conhecemos. Nem sabemos da vida, nem sabemos de nada, não é? Então a preocupação dele era, eu vou cuidar daqueles que estão mais perto de mim a trabalhar comigo, para que esses possam trabalhar com outros. Porque nem eu, nem os parques de Ferreiro, mais 10 que tivéssemos em cada paróquia, chegaríamos aos 33 mil, aos 12 mil ou 14 mil, pode ter a paróquia de Ferreiros, ou que vocês têm nas paróquias todas, não sei se é 14, 15 mil. Como é que nós conseguimos chegar a isto? Não conseguimos. Então a ideia dele é, eu trabalho com aqueles que são mais próximos, e esses escuto, faço este exercício. Eu conheço as pessoas que estão diante, eu não conheço. A gente vai conversando, troca uma palavra, às vezes é mais próximo de um ou do outro, conversa, enfim, pode almoçar em casa de um ou do outro e perceber uma situação melhor. Mas na grande maioria, as pessoas que estão à nossa volta, que trabalham connosco, não nos servem a nós, servem o Senhor, mas que no fundo de forma direta estão tão próximos de nós, na liderança das paróquias, nós não os conhecemos. E podia ser um exercício tremendo, provavelmente seria uma riqueza brutal, digamos assim. E também não nos conhecem a nós. Claro. Mas nem sabem porque é que eu sou acelerado, porque é que eu vou ter não sei o que mais, ou porque é que eu me chatei com determinado tipo de coisa, ou porque é que gosto de outras coisas. Nem eu às vezes sei porque é que aquela pessoa é sempre assim e faz daquela forma. Ou outro faz de outra forma. Mas nós vivemos todos juntos, passamos a vida, passamos sábado atrás de sábado, domingo atrás de domingo, sempre todos juntos, mas nós nem sequer nos conhecemos também, não é? Quando digo nos conhecemos, está por trás desta palavra, não nos escutamos, não nos ouvimos, não temos esta percepção de quem está ao nosso lado. E essa é a visita de Deus, é no conhecimento uns dos outros que Deus também nos fala certamente da experiência de cada um. Para o ano, nós não vamos ter mais aqui encontros aqui dentro desta sala, porque a atividade é toda lá de casa, com mãos no ar sempre a falar, e por isso passamos a fazer todos de casa. Apenas uma provocação para vocês que estão aqui, mas vamos terminar. Eu sei que estão aí 10 pessoas que queriam falar agora, mas ficarão para amanhã. Para além destes belos testemunhos que estão também nos vossos corações, que vão escrevendo lá de casa da prática dos exercícios espirituais, desta riqueza da escuta, de pequenos testemunhos sobre isso mesmo, a terminarmos esta noite, pedem-nos para falarmos um pouco mais sobre como escutar Deus, como é que Deus fala através da palavra, como é que nós, com a Bíblia na mão, com a leitura da Bíblia, escutamos Deus, como é que Deus ao longo da história foi falando. Provavelmente imagino que seja para falarmos de que Deus fala-nos através dos sonhos, aqueles belos exemplos, através dos acontecimentos. Que te parece? Como é que aprofundarmos, podes dizer mais alguma coisa sobre isso? Como é que Deus nos fala, ou como é que Deus tem falado ao longo da história da salvação? A Carta aos Hebreus diz que falou de muitos modos e depois falou-nos pelo seu Filho. Portanto, temos é que perceber que muitos modos também são esses. E se isto é só até Jesus e de Jesus para cá, não há muitos desses modos, ou se eles continuam na mesma, na revelação que o Senhor nos vai fazendo. Eu acredito que há muitos modos. Podemos falar de uma espécie de voz interna, talvez, que nós podemos pressentir. Acredito que se neste exercício de parar para discernir o tal, digamos, pegar no crivo e limpar aquilo que é divino, aquilo que não é divino, com esses critérios, por exemplo, que o Padre James Martin fala no livro, de o que faz com que a minha vida seja mais próxima de Deus, o que faz com que eu tenha o caráter mais próximo de Jesus, não é? O que é que faz com que, ao olhar para a minha vida, eu perceba que isto que é o sabor do Evangelho. Portanto, com estes critérios, digamos assim, o que é que torna a minha vida mais consentânea com o que é a vida cristã, com o Evangelho. Com estes critérios, a gente também pode ir peneirando a nossa vida para perceber melhor como é que Deus nos vai falando. Isto, digo eu, quando olhamos, digamos assim, para uma forma mais interna. Haverá outras formas também que Deus nos fala, através da sua palavra. Creio que amanhã, com a ajuda de quem estiver aqui connosco, com a pessoa que convidamos, vamos ter também essa oportunidade de perceber como olhar melhor para a palavra de Deus e como perceber o que é que Deus tem para nos dizer. Porque, mais uma vez, eu creio que nós, em muitas destas coisas, seja na oração, seja na questão bíblica,
nós falamos disto tudo, detectamos o problema, mas não resolvemos, certo? Isto é, nós dizemos, não sabemos rezar, temos dificuldade em rezar. Então, Rezar é complicado. Rezar é complicado. Então pergunta-se, a que paróquia e em que paróquia é que eu posso bater à porta e dizer assim, olha, não se importa? Pode-me ajudar a rezar? Onde é que, sabem onde? Eu tenho dificuldade em ler a Bíblia e sobretudo em perceber quando leio a Bíblia como é que Deus me está a falar, o que é que Ele me está a dizer. Certo? A que porta de que paróquia é que eu posso bater para dizer assim, olha, importa-se me ajudar? Não deveria ser este o nosso trabalho, não é? Repito, nós somos bons a fazer o diagnóstico, temos depois alguma dificuldade em implementar as coisas quando percebemos que elas estão erradas. Isto é, daqui a um ano nós deveríamos poder dizer há uma ou duas ou três paróquias onde é possível bater à porta e eu sei que acolá, se pedir para me ensinarem a rezar, seja com um acompanhamento espiritual, com uma Alexia Divina, com um grupo, uma comunidade de fé, eu sei que vou ser ajudado. Se me pedirem, ou se alguém pedir, eu gostava de saber mais sobre a Bíblia e a partir do texto bíblico conseguir perceber como é que Deus me fala, como é que eu posso pegar naquele texto e olhar para a minha vida, o que é que o Senhor me está a pedir, a tal renovação, transformação espiritual da tua mente, mas é uma transformação espiritual, que é o que diz São Paulo. E nós, regra geral, fazemos uma renovação, uma transformação intelectual. Isto é, lemos um livro, assumimos mais formação e informação, mas isso não conduz à transformação, não é? São Paulo fala numa renovação, transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente. Isto é, com tal espírito que falávamos no princípio. Se taparmos o nariz ao vizinho e a boca, lá fica sem espírito e sem ar. E é isso que nós precisamos. Eu creio que o segredo também passará um bocadinho por aqui, do ponto de vista pastoral, digamos assim, de tentarmos encontrar formas, e eu acredito que seja possível, de respondermos também a estes anseios das pessoas. Esse é um desafio para o nosso arciprestado, como arcipreste. Sem dúvida. Eu acho que é para toda a Igreja. Sim, naturalmente, mas nós aqui em concreto, o Papa se conseguíssemos que nas nossas paróquias se constituíssem estes grupos até diversificados, uma paróquia numa área, outra noutra, e nós pudéssemos ir lá, como disseste, bater à porta e termos uma ajuda. Se detectamos este problema, devíamos poder dizer assim, se isto fosse uma empresa, e nós estivéssemos com um problema de produção naquilo que é o nosso ganha-pão de cada dia, nós parávamos a casa toda, chamávamos toda a gente, fosse lá da secção da empresa que fosse, e dizer, amanhã, sem falta, o problema tem que estar resolvido, isto não pode continuar assim, porque o produto que estamos a vender, os sapatos que nós vendemos, cada um deles sai para o mercado, passado 2 minutos ou 3 de ser usado, a sola cai. Portanto, é prejuízo e a casa fecha. O que é que vocês fariam se tivessem uma casa que vende sapatos, uma fábrica que faz sapatos, e sempre que eles fossem para o mercado, passado uma semana de usar, a fama é que a sola abria toda por completo e os sapatos, o que é que vocês faziam?